processo de unitarização vincula-se à linguística e é justamente da linguística que nós vamos ter aqui derivados os critérios de recorte dos textos. Da linguística nós podemos aqui extrair três domínios principais: o domínio do léxico, o domínio do sintático e o domínio do semântico. Adotar critérios lexicais na unitarização é operar no domínio dos vocábulos, das palavras. Então, adotar critérios lexicais é adotar critérios baseados nos recortes de palavras que estão presentes no texto. No que diz respeito aos critérios sintáticos, aí nós já temos aqui um recorte de um corpus baseado na ordem e disposição das palavras nas frases. Então, nós já nos deparamos aqui com as relações entre as palavras. Que relação é essa? É uma relação de subordinação, uma relação de coordenação, uma relação de concordância. Que tipo de concordância? Então, nós já estamos abordando aqui o aspecto sintático, ou como muitos gostam de falar, o aspecto gramatical. Então, operar no domínio da construção gramatical é uma das derivações do campo linguístico. E no que diz respeito aos critérios semânticos de recorte, nós temos aqui a unitarização sendo fundamentada no significado, no estudo da significação das palavras e das frases. E é claro, a análise textual discursiva ela pode operar com combinações desses critérios. Há um ponto aqui neste capítulo no qual os autores falam dos processos dedutivo e indutivo. O dedutivo aqui é visto como aquele que vai das teorias às informações. Então, nós podemos relacionar o processo dedutivo com a utilização das teorias a priori. Aqui, nesse processo dedutivo, nós vamos ter as teorias sendo exploradas, para que justamente possam guiar esse processo de recorte. De algum modo, são as teorias que vão ajudar a delimitar significados e unidades. Já no processo indutivo, a gente vai ter o sentido oposto. A gente vai dos exemplos às regras, ou seja, das unidades às regras. São as unidades que vão guiar este pesquisador na elaboração de algum campo teórico, na definição das categorias. Então, nós vamos ter as unidades guiando no estabelecimento das categorias e até mesmo na elaboração de uma teoria que vai emergir nas pesquisas. Então, nesse processo indutivo, o que a gente vai ter aqui é um movimento que vai se iniciar com as informações geradas pelas análises, e isso, obviamente, exige a utilização de um conhecimento do pesquisador. Nesse caso, um intenso conhecimento tácito, uma vez que não foi adotado aqui um referencial teórico a priori. É importante destacar que, mesmo sem uma teoria a priori, esse processo de análise ele não deve ser visto como um movimento sem orientação. A orientação ela existe, mas ela está baseada aqui no conhecimento tácito desse pesquisador. E são esses conhecimentos tácitos que vão guiar esse pesquisador nos recortes que ele vai ter que fazer, nas categorias que ainda não foram explicitadas, uma vez que as categorias vão emergir a partir das informações. Então, vai ser muito importante aqui a própria intuição do pesquisador, sempre no sentido de construir novas formas de estruturar os elementos daquilo que ele está investigando. E é justamente aqui que vai ser destacada a capacidade criativa do processo. Então, é justamente no processo indutivo que nós vamos ver essa importância maior dada à capacidade criativa do pesquisador. No que diz respeito à segurança, a gente pode dizer que o processo dedutivo ela apresenta uma maior segurança, uma vez que ela já traz as categorias, já auxilia bastante na definição das unidades da pesquisa. Já o processo indutivo ele exige uma espécie de saber conviver com a insegurança, A insegurança na elaboração de algo que não foi feito ainda, algo que está sempre em construção, e isso traz uma insegurança maior para o pesquisador. Então, pessoal, nós vimos aqui nesse capítulo, um dos movimentos da análise textual discursiva, que é justamente a unitarização.
é vista aqui como um processo de recorte e desconstrução do texto, né? Vimos também que nesse exercício de desconstrução dos textos há uma exigência de uma participação intensa do pesquisador. E sintetizando, a unitarização pode ser entendida como um movimento inicial de um processo de aprendizagem em que se envolve o investigador ao longo de sua pesquisa. Então, pelo que nós vimos aqui, o pesquisador de fato ele é visto como um agente, né? Alguém que participa de fato. Vimos também que na utilização das teorias emergentes a participação do pesquisador é mais acentuada, né? Vimos que mesmo sem ele adotar uma teoria a priori, ele realiza as leituras do texto utilizando-se de um conhecimento, né? Um conhecimento tácito, por exemplo, que é o resultado dos conhecimentos que ele vem adquirindo em toda a sua história, né? Então não se pode falar que haja leitura, né, sem a adoção de algum referencial teórico, mesmo sendo explícito ou sendo tácito, tá bom? Então nós finalizamos aqui a análise desse segundo capítulo. No terceiro capítulo nós vamos abordar mais especificamente a categorização. Vimos no capítulo 2 a unitarização e no capítulo 3 nós veremos a categorização, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Bons estudos a todos, muita saúde e até a próxima.